é um servo de Jesus, é um servo de Deus. Você acha que Jesus vai te desamparar ali? Sabe que uma vez nós começamos um trabalho espiritual de passes. Então, éramos 5 passistas. E abrimos o serviço no centro espírita. Então, aí aconteceu o seguinte. Vieram 3, 4 pacientes. Para 5 passistas estava bom, né? Aí na próxima semana, vieram 50 pacientes. E faltaram 3 passistas dos 5. Era eu e mais um outro. Para darmos o passe. E aumentou para 50. Né? Eu falei, puxa, agora como é que eu faço? Porque um precisa ficar aqui recebendo, ou dando uma palestra, ou falando alguma coisa. Quem vai dar passe sozinho em 50 pessoas? É uma coisa assim, é difícil, né? Então, não tive dúvida. Quem estava melhorzinho aqui, ali, vem cá. É assim, ó. Jesus me ajuda a me dar força nessa hora, que eu vou transmitir uma energia. E deu. Deu o passe. São os trabalhadores do centro espírita, no grupo que trabalha comigo. São os trabalhadores. Nunca pararam a partir dali. Veja, aqueles que eram trabalhadores tinham faltado. Os que eram pacientes foram os que continuaram trabalhando. Então, sabe, Jesus falou, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele não disse, os que tomam remédio, os que não sei o que, os que não sei o que, não podem. Ele não falou isso. Pois ele não deu tarefas para uma prostituta, que era a Madalena. Ele não deu tarefas, que hoje é uma santa, não foi? E Paulo de Tarso não foi um perseguidor, com morticínios, e é São Paulo, não é? Então, a gente precisa de pensar bem nessas questões. Próxima transparência, por favor. Aqui, eu queria retratar uma questão interessante. As hemácias, elas transportam oxigênio através da hemoglobina. A hemoglobina, ela tem o ferro. Então, o ferro, você sabe que o ferro enferruja, né? Por que ele enferruja? Porque ele oxida. Então, quando nós respiramos, nós enferrujamos o sangue. Ele adere ao ferro sanguíneo e é transportado para o corpo. Como o sangue ele está em fluxo constante, ele cria um empuxo para que as energias vitais do perispírito sejam vertidas em energias vitais no sangue. Tá? E por isso que o André Luiz vai falar que o sistema sanguíneo é onde o perispírito está mais fortemente aderido. Tá? Por quê? Porque é uma região de fluxo. Quando você cria o fluxo, você cria um empuxo para que as energias fluam. Né? Se você tem uma lama parada no chão, se você flui água, joga água com a mangueira, aquela lama escorre. Então, o sangue, como ele está fluindo, ele puxa do perispírito as energias e leva para o corpo. Energias potenciais do perispírito. Então, por isso que na região sanguínea, as energias vitais estão fortemente aderidas. Tá? Próxima transparência. Então, é o seguinte, veja, esta é uma irrigação sanguínea, um mapa da irrigação sanguínea, fotografia, né, da glândula pineal. Então, veja, é uma das áreas mais irrigadas do corpo humano. E tem que ser. Se há uma gama de energias, e se é o ponto onde o perispírito se liga ali ao corpo, esta região precisa ser profusamente irrigada do ponto de vista sanguíneo. E o é. Se não fosse, poderíamos desconfiar. É um órgão vestigial, a pineal, ou não tem função, coisa. Mas não, é a área mais irrigada do cérebro, uma das mais irrigadas do corpo, só perde para os rins. Tá? Próxima transparência. Então, muita gente fala, puxa, a glândula pineal é pequenininha. Ela é bem pequenininha. Quem quiser um dia visitar o nosso pequeno laboratório, nós podemos mostrar algumas glândulas em vivo. Então, veja, mas veja como é que ela é enovelada, tá vendo? Ó? Como um papel celofane que é dobrado, bem empacotado. Tá? Então, não é que ela é pequena, ela é bem empacotada. Tá? Se você for esticar isso, for desembrulhar, então você vai perceber que é uma estrutura que tem um volume. Tá? E ela é profusamente irrigada. Então, ela não tem só um volume estático, ela tem um volume dinâmico, pelo volume de sangue que transita ali no contexto de sua anatomia. Próxima transparência. Muito bem.
a glândula pineal, ela vai determinar os ritmos da eletrofisiologia cerebral. Assim é que nós vamos ter ritmos como o padrão excitado da eletrofisiologia cerebral, como vocês estão vendo aqui. Um padrão calmo, um padrão sonolento. Veja qual é o padrão que você está. O padrão dormir, sono profundo ou coma. Então, veja, existe uma expressão elétrica do cérebro. Ocorre que há uma questão interessante. A nossa caixa craniana, ela também é formada de apatita. É um cristal de apatita a nossa cabeça. Por isso que a gente deve tomar muito cuidado onde colocar a cabeça. Então, olha, se a nossa cabeça é o crânio é também de apatita, igual aqueles cristais da pineal. Então, ele também repele campos magnéticos. Então, quando os neurônios produzem a energia eletromagnética, que são essas energias que vocês estão vendo aqui, de diversos padrões de expressão, essas energias, quando batem na caixa craniana, elas são comprimidas. Cria-se um campo compensado. Um campo compensado. Então, acentuando o impacto do magnetismo dentro do cérebro, o que vai ter repercussões na fisiologia da mediunidade. Próxima transparência. Então, essas emissões magnéticas, quando chegam perto da caixa craniana, não é que elas são contidas, mas elas são comprimidas, porque existe uma força de compressão, porque é formado por apatita. Tá? Próxima transparência. Você vê que esse é um estudo italiano que demonstra que na incorporação mediúnica ocorre alteração eletrofisiológica. Tá? Agora veja que interessante. Quando o espírito incorpora, há uma amplificação das ondas. Dá para perceber? Ó, aqui está a pessoa normal, aqui incorporou. Olha a amplificação de ondas com a incorporação. Tá? Próxima transparência, por favor. Há uma emissão de atividade elétrica que se expande. Tá? Essa expansão é uma coisa muito interessante. Toda vez que você focaliza uma ação a partir de um estímulo, você expande energia. Se você focaliza o desejo de ajudar tal pessoa, há uma expansão eletromagnética na direção do seu interesse. Tá? Toda vez, a gente vai observar, próxima transparência, por favor. Ali, ó, por exemplo, aqui estava a pessoa, isso é uma emanação magnética cerebral. Ela recebeu um estímulo, houve expansão de onda. Toda vez que você recebe um estímulo, o seu cérebro expande as ondas magnéticas. Tá? E o que é muito bom, porque se você tiver desejos, os seus desejos já começam a ser atendidos pela materialização dessa trajetória de ondas que se resvala por além do seu cérebro. Só que ele sai do cérebro depois de ter passado por uma compressão. O que você faz? Quando tem uma mangueira que você quer aumentar a pressão da mangueira, você não fecha a mangueira e ela esguicha mais. Então você tem a caixa craniana no cristal de apatita, fechando a onda magnética. Quando ela verte com mais intensidade. E ainda se tiver vertido para o espaço, estimulado por um foco de interesse seu, ela sai completamente amplificada e expandida. Tá? Então a gente poderia inferir, a sua aura magnética, ela se expande. Esse é um estudo feito com um magnetoencefalograma. Tá? Então são questões que nós vamos estudar por ocasião da última aula amanhã. Muito obrigado pela atenção e boa continuidade no congresso.